É verdade que a síndrome de burnout se desenvolve mais nas mulheres? Mas tem tanto homem burnoutado por aí. Vou te responder isso aqui hoje. Mas se você chegou agora, meu nome é Roberta Caruzzi. Seja bem-vindo. Gente, o burnout é bem democrático, mas tem sim alguns grupos que sofrem mais, assim como algumas coisas que a gente precisa entender para essa resposta. A primeira coisa que a gente precisa entender é: burnout é democrático, o que significa que pessoas de todas as idades, raças, sexos e camadas sociais estão sujeitas a ele. Muita gente acha que burnout é doença de rico. Por quê? Por dois motivos. O primeiro é que acham que para tratar burnout é preciso parar de trabalhar. E, não sendo rica, a pessoa não pode parar. Mas aí tem duas observações. Não é preciso parar de trabalhar, a não ser que você colapse. E colapsar é exatamente o que vai acontecer se você continuar acreditando que não ter tempo para ficar doente é uma frase que faz sentido. Quando o corpo chega no limite, ele para, independentemente do quanto você tenha no seu bolso ou na sua conta do banco. A segunda observação é que muita gente acha que quem para de trabalhar por um tempo por questões de saúde mental faz isso por escolha. A pessoa escolhe parar de trabalhar. E escolhe porque é preguiçosa, porque é vagabunda. Até o termo que usam para falar que a pessoa está afastada do trabalho é se encostar. Você está encostado pelo INSS? Me perguntam sempre isso. Você se encostou pelo INSS? O segundo motivo que quem acredita que burnout é doença de rico fala é a questão de que doenças mentais só acontecem com quem tem tempo de sobra. Isso é falta de trabalho para fazer, isso é falta de louça na pia para lavar, como se depressão, transtorno de ansiedade e burnout fossem uma frescura que só gente fraca e mimizenta pode achar que tem. Isso é uma ignorância que tem nome, que é psicofobia. E de novo, você pode acreditar nisso o quanto você quiser. Quando o seu corpo chegar no limite, ele vai parar. Ok, a segunda coisa que a gente precisa entender é que burnout não é só uma questão laboral. Sim, eu estou ciente de que a OMS decretou que a síndrome de burnout é exclusivamente derivada de uma relação de trabalho, mas eu tenho a convicção, e quem me acompanha aqui sabe, de que a medicina convencional ainda não sabe lidar com burnout da forma correta. Por isso, eu sempre recomendo e faço uso da medicina integrativa. Mas esse é um assunto para outro vídeo. E já tem, inclusive, você pode procurar aqui no canal. Tem criança com burnout. Tem estudante prestes a prestar vestibular, ou Enem, ou concurso com burnout. Tem dona de casa com filho pequeno que está com burnout. Não é só laboral. O que amplia ainda mais o grupo de pessoas que pode burnoutar. Também conhecido como todo mundo que está vivo e sendo sujeitado à soma de uma sobrecarga alta com um ambiente hostil, com uma inabilidade emocional de viver no inferno. Essas são todas as pessoas que podem burnoutar. Todo mundo que tem a soma de sobrecarga alta, ambiente hostil, inabilidade emocional de viver no inferno, que é ter uma sobrecarga alta num ambiente hostil, tá? Sendo dentro do trabalho ou dentro de casa. A terceira coisa é a questão do gênero. Gente, burnout é um problema, como eu disse, de todo mundo. O que acontece é que a gente tem pontos a observar em cada situação. Então, um homem pode burnoutar por que caminho? Ora, na nossa cultura, os homens são criados para serem os provedores. É dele a obrigação de proteger e sustentar a família. Tem que ganhar mais, tem que ser sempre o bacanão, tem que ser sempre forte, inclusive fisicamente, tem que ser musculoso, não pode expressar emoção, não pode fazer terapia. E aí, nós temos homens que não suportam ser rejeitados, que querem impor as coisas na base da força, homens tendo ataque de raiva, etc, 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 mas a base, o padrão, né, porque todo mundo baseia um julgamento de um homem é sempre esse. Provedor, fortão, bacanão, que não é emocionado.
Gente, não é fácil para eles. É uma pressão constante. A nossa sociedade é machista. Os caras precisam estar sempre correspondendo àquela imagem que se espera do macho. E todos os que saem desse padrão têm cobrança, autocobrança, entram questões emocionais aí que tornam esse fardo muito mais pesado de carregar. É fácil entender por que o homem burnouta. E é fácil entender por que eles falam menos sobre isso do que nós. Por que eles têm mais dificuldade em aceitar. Então tem cara que nem consegue admitir para ele mesmo que burnoutou. Imagina falar disso para as pessoas em volta. Então, naturalmente, a gente fica sabendo de menos casos de burnout nos homens. E o fato da gente ficar sabendo de menos casos de burnout em homens faz a gente entender que o número de mulheres na proporção é muito maior. Maior ainda do que é. Porque sim, mais mulheres burnoutam do que homens. E o motivo é o mesmo. Nossa sociedade é machista. As mulheres precisaram abrir espaço no mercado de trabalho para sustentar suas famílias, já que muitos homens, justamente por não aguentar a pressão ou por se entenderem como superiores, vão embora. Não assumem nenhuma responsabilidade emocional para com quem seria a família dele. Muitas mães sustentam sozinhas as suas famílias e muitas vezes o homem que está ao seu lado também é sustentado por ela. Só que, ao mesmo tempo que as mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho, por direito ou por necessidade, elas continuam precisando ocupar todo o espaço da casa. Gente, o burnout é mais comum em mulheres por conta de toda a carga mental a que ela é submetida e da energia masculina que ela se vê sem perceber sendo obrigada a trazer para a vida dela para conseguir suportar aquilo. O que eu quero dizer com carga mental? A mulher trabalha fora e quando ela chega em casa, ela precisa cuidar da casa, né? E cuidar da casa é ver o que tá acabando, fazer lista de compra e comprar, cozinhar, lavar a louça, pôr o lixo para fora. Jornada dupla, né? Chegou do trabalho e tem que cuidar de tudo na casa. Mas muitas mulheres têm filhos, né? Então a jornada é tripla, porque além do trabalho fora e do trabalho da casa, ela tem que ver lição, uniforme, falar com a escola, lembrar a data do médico, ter um tempo de qualidade com a criança, entre mais 3 milhões de coisas que são incluídas nessa jornada tripla. Só que algumas mulheres ainda precisam estudar, né? Para garantir um lugar mais confortável e mais bem remunerado no mercado de trabalho. Isso quando elas não estão estudando e empreendendo para conseguir trabalhar com mais flexibilidade, porque ela está numa jornada quádrupla, então. Trabalho fora, trabalho de casa, filhos e estudo ou empreendedorismo. E do mesmo jeito que o homem está exposto ao julgamento de uma sociedade que glamoriza o homem sarado, sensível, mas que não chora, que dá flores, que dá no couro, paga as contas, as mulheres estão expostas à glamorização da mulher guerreira, que está sempre impecável, vai na academia, vai na festinha da escola, vai na reunião do trabalho e ainda espera o marido com a jantinha pronta e a casa impecável. Isso não existe, gente. Isso é impossível. Por isso, cada vez mais a gente está vendo as mulheres dando tilt. E o que eu quis dizer quando eu falei de energia masculina ali atrás? À medida em que vai sendo exigido da mulher que ela resolva tudo, ganhe dinheiro, dê conta de tudo, esteja depilada depois de 16 horas de trabalho, 3 crianças penduradas enquanto ela cozinha o jantar, vê a lição, responde o chefe no WhatsApp, mas ela vai tendendo a centralizar esse monte de tarefa. Sabe aquele negócio de se eu não fizer, ninguém faz? Sabe? É mais fácil eu fazer, porque se eu peço e ninguém se mexe, demora, fica mal feito, mais fácil eu fazer. A gente com isso vai desequilibrando a nossa energia e a gente vai ficando mais na energia masculina.
do que na feminina. Não tem nada a ver com ficar masculina, tá? Com se masculinizar, com mulher vestir rosa e ser dona de casa enquanto o homem troca o pneu, faz as coisas de macho. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a gente ficando cada vez mais sobrecarregada, cada vez mais atentas à praticidade, à rapidez, à otimização de tarefas das coisas, cada vez mais no piloto automático. Com isso, ficando cada vez mais independentes e sobrecarregadas e atraindo homens que, no fundo, são meninos, que ficam jogando videogame enquanto a gente está equilibrando 6 pratinhos ao mesmo tempo, dando conta de tudo. O cara enrola para colocar o lixo para fora, que é a única tarefa que ele tinha para fazer, até a hora que a gente fala, puta, deixa eu que eu faço então. E vai. Quanto mais na energia negativa a gente está, mais o homem que está ao nosso lado fica sem se responsabilizar por nada, porque ele está na energia feminina, que também desequilibra. Uma mulher muito na energia masculina vai atrair um homem muito na energia feminina. E a gente vai ficando cada vez mais sobrecarregada, cada vez mais frustrada e o cara cada vez mais espalhado. Tá? Não estou falando que homens são assim. Estou falando que homens que estão com a energia feminina desequilibrada, a energia masculina desequilibrada, estão mais no feminino e se comportam como meninos e não como homens. Ok? Esse não burnout. E quando a gente vê, a gente está no limite das forças, dando piti, chorando, se desesperando, sem dormir, exausta, tendo ataque de raiva e ouvindo que a gente é descontrolada, histérica e estamos na TPM. Não é fácil também. É mais difícil do que para os homens, o que não quer dizer que para os homens é fácil. Então, sim, são mais mulheres que têm burnout, mas ninguém está livre. Você já conhece o canal de aulas? Agora nós temos esse canal aqui, o Burnoutados S.A., com vídeos semanais, como esse que você acabou de assistir, e também um outro canal, com as aulas gratuitas que eu faço toda semana. Lá, a gente aprofunda o conteúdo para que seja mais fácil entender o caminho da cura, porque o tratamento do burnout tem 3 frentes, o médico, o terapeuta, e não se iluda, a sua parte. A sua parte é a parte mais importante do tratamento, porque é preciso mudar todo um estilo de vida. E isso quer dizer questionar, ressignificar, mudar, amadurecer, entender melhor as coisas, ver as coisas por outros ângulos. Aqui no card eu vou colocar uma aula e no descritivo o link do canal para você ir lá conhecer e se inscrever. Te vejo lá!